Eu sou o Roberto de Farias, esse aqui é o Fantástico Mundo dos Arquétipos e hoje nós vamos falar especificamente da pirâmide de Maslow dentro dos estudos voltados para a consciência quântica. Eu decidi trazer esse vídeo aqui hoje para você porque nós estamos falando o tempo todo da pirâmide de Maslow dentro do trabalho e é importante para mim, tanto quanto professor que está levando esse conhecimento para você, que você entenda do que a gente está falando, que você possa, quando eu falar pirâmide de Maslow, quem está lá em cima, quem está lá embaixo, o que significa essa estrutura, para que você saiba reconhecer não somente onde você está, onde eu estou, onde a sociedade está, mas o que significa de fato, né? Quais são os arquétipos que estão dentro dessa pirâmide, para você se localizar numa conversa até com as outras pessoas ao redor de você. É claro que nesse vídeo eu vou falar sobre a pirâmide voltada para os nossos estudos, de maneira que você compreenda aquilo que nós estamos estudando aqui. Mas, para quem quiser saber um pouquinho mais, é só entrar lá no Google. Eu dei uma pesquisada rápida, eu sempre coloco o link aqui nos vídeos para vocês, para quem tiver interesse. Mas lá tem todo tipo de explicação possível da pirâmide de Maslow, como é um assunto que é muito batido nas universidades, principalmente no curso de administração, porque você precisa entender a administração do negócio, né, que é como é administrada essa pirâmide, e ela se encaixa em todos os aspectos da vida, né, em todos os aspectos humanos da vida. Então é muito importante que a gente perceba como estamos dentro da pirâmide, para onde queremos ir e o que queremos quando chegarmos lá. Então essas são as 3 informações mais importantes dentro da pirâmide de Maslow. Gente, eu tô tossindo bastante, então se eu tossir, eu já vou pedir desculpa já, para não ficar falando desculpa o tempo todo, tá bom? Então vamos lá. Até porque tossir é uma coisa natural, né? Quem tossir, tossiu e já era. Enfim, vamos lá. Gente, é importante a gente ressaltar o quê? A pirâmide de Maslow é uma pirâmide que foi feita por Maslow para falar sobre as necessidades básicas do ser humano. Quais são as necessidades? Então, assim, é uma pirâmide normal, né? Ela tem aquele formato triangular dela, e aí ele mostra dentro dessa pirâmide quais são as necessidades básicas do ser humano. Então, a primeira necessidade lá embaixo, por exemplo, a necessidade do alimento, a gente precisa se alimentar. A segunda necessidade, a necessidade necessidades fisiológicas, a gente precisa se alimentar, beber água, né, líquidos e ir para o banheiro, né, e a gente precisa de relações sexuais, são necessidades que estão ali embaixo. Necessidade de segurança, a gente tem uma necessidade de segurança, a gente tem uma necessidade de ter um teto sobre a nossa cabeça. Então são necessidades que vão subindo ali até chegar no topo da pirâmide, que é quando você está pleno ou quase pleno, ou acredita que está pleno, né? Não de acordo com a mecânica quântica, mas tem uma ligação muito grande dentro da mecânica quântica, porque essa pirâmide, quando a gente traduz ela para o mundo em que vivemos, nós temos aí a pirâmide do sistema, que é a pirâmide que funciona literalmente assim. As pessoas que estão lá embaixo são as pessoas que são mais pobres e sem conhecimento. Elas estão lá para manter o sistema. E daí é fácil a gente entender que a base da pirâmide é sempre muito maior. O pico da pirâmide é pequenininho e a base da pirâmide, olha a largura dos meus cotovelos, é muito grande. A maior parte da população está nessa faixa aqui do meu cotovelo, né? Então, representa o quê? A maioria das pessoas estão dentro do sistema, trabalhando para manter o sistema ativo, funcionando como se fosse uma engrenagem mesmo, como se fosse um mecanismo do sistema. Então, para o sistema, é importante que as coisas continuem como elas são. E o sistema não quer. O sistema que eu tô falando é o sistema em que nós vivemos aqui no planeta Terra, tá, gente? Que a gente pode chamar até inclusive de sistema capitalista, que é o sistema que a gente conhece aqui na América hoje. Pelo menos a maior parte da América, né? Mas nós que estamos comprando o tempo todo, querendo, que a gente precisa ter internet, precisa ter celular, precisa ter televisão, a gente precisa de coisas, né? É o ter. E esse ter está introduzido dentro do sistema capitalista e faz parte da base ali da pirâmide, que é onde as pessoas precisam trabalhar para manter esse sistema funcionando. Então, o sistema, ele não tem interesse nenhum que a gente aprenda, que a gente cresça, que a gente se desenvolva, que a gente tenha uma expansão de consciência, porque eles já tiveram uma expansão de consciência, mas aí eles são um arquétipo, como todo mundo, nós somos arquétipos, cada pessoa é um arquétipo, e aí eles têm uma polaridade, e eles chegaram lá em cima na polaridade negativa. Ou seja, para eles é importante que
você continue trabalhando, mantendo o sistema da maneira como você mantém, para que eles se mantenham lá em cima. Então é meio que um jogo de poder, né? Um Game of Thrones. Você não consegue sair de lá de baixo, subir lá pra cima e tirar eles de lá, né? Mesmo que a gente queira, a gente não consegue fazer isso da noite pro dia. A gente precisa de expansão e de consciência. Precisa ter planejamento, e é justamente sobre isso que a pirâmide de Maslow fala. Sobre o planejamento das coisas para que você consiga subir e evoluir. Aí a gente faz uma tradução entre a pirâmide de Maslow, do curso de administração ou dos cursos de universidade que utilizam essa pirâmide, para o mundo da mecânica quântica. Nós estamos dormindo, né? Nós estamos todos ali na base da pirâmide, subindo um pouquinho, a gente ainda não está lá em cima no topo. Quem são as pessoas que estão lá em cima do topo, na base da pirâmide, dentro da mecânica quântica, na polaridade positiva? Geralmente são pessoas que já compreenderam que o valor da coisa e não o preço da coisa são coisas diferentes. Então são pessoas que elas já trabalharam o suficiente, ganharam dinheiro, perceberam que aquilo não traz para elas aquilo que elas estavam buscando e começam a fazer ajudas humanitárias. Por exemplo, sem ego, tá, gente? Sem ego, o que eu quero dizer é aquelas pessoas que fazem ajuda humanitária e que não postam nas redes sociais, ninguém fica sabendo o que ela tá fazendo. E acredite, tem muita gente que ajuda o bem, faz o bem para o outro ser humano e não fala sobre aquilo. Para eles é uma questão de dignidade, né? E isso é uma parábola que está, inclusive, na Bíblia, falando sobre, né, o que faz a sua mão direita não saiba a sua mão esquerda, alguma coisa assim, não lembro direito como que é, mas é falando justamente sobre essa coisa de que o que você faz de um lado, o outro lado não precisa ficar sabendo, você não precisa expor isso. Isso é uma parábola que está na Bíblia e que fala justamente sobre essa lei do anonimalismo, digamos assim, que é quando você faz o bem pro outro e ninguém, você não precisa anunciar isso, porque na verdade faz bem pro teu ego, como egoísta, porque você está querendo ser reconhecido, mas faz mal para a pessoa que você acabou de fazer um bem. Então, na verdade, aquele bem foi anulado. Você fez um bem para a pessoa e fez mal de novo, porque você expôs aquela pessoa. Você diz pra todo mundo que você ajudou ela, né? E é humilhante, gente. Eu sei porque eu já passei por isso. Eu já precisei de uma ajuda, né? Eu já fui, pra quem sabe, pra quem acompanha a minha história sabe, eu venho de uma infância muito pobre e eu precisava o tempo todo de roupa, de sapato, de comida. E tinha gente que dava e falava, e gostava de falar. E aquilo põe as pessoas que estão na necessidade, em uma posição inferior ali, numa posição ainda mais baixa, porque é como se elas estivessem literalmente sendo considerada o lixo do lixo, sabe? E isso faz mal pra pessoa. Então lembra, pra quem acompanhou os meus vídeos há 2, 3 anos atrás, tem um vídeo falando sobre isso, que é a lei da gratidão. Quando você faz algo pra alguém, gera gratidão na pessoa, a pessoa se agradece e aquela energia volta pra você. É um fluxo contínuo o tempo todo. A mesma coisa acontece, e aí é uma polaridade invertida do mesmo arquétipo, que é quando você faz uma coisa pra pessoa, ela agradece, e aí você expõe ela se sente humilhada, o sentimento de humilhação volta pra você. E aí vira um ciclo, né? Então assim, é importante ressaltar isso porque entra nesse ciclo de energia negativa contrária àquilo que a gente estava falando. E isso está ali dentro dessa base da pirâmide, onde as pessoas lá em cima não querem que as pessoas lá embaixo sejam beneficiadas por um conhecimento de expansão de consciência. E quem expande, sobe lá para cima e faz essas ajudas humanitárias para poder levar valores, amores, carinho, coisas, né, roupas, necessidades básicas. Geralmente são necessidades básicas que essas pessoas geralmente não têm, né, e que lhes falta, né, e aí é importante a gente compreender isso. Mas isso são para as pessoas que já chegaram lá no topo mesmo e já perceberam que o valor é mais importante que o preço, né. Qual é o outro lado da moeda? O outro lado da moeda são as pessoas que estão lá no topo, no sistema, e que não querem que você tenha essa expansão de consciência. Então dois tipos de pessoas sobem e chegam lá em cima. Aquelas que entendem que valor é mais importante e vão ajudar pessoas necessitadas, né, e quando eu digo pessoas necessitadas, eu não estou falando só de gente pobre não, tá, gente? Estou falando de pessoas necessitadas de amor, pessoas necessitadas de cuidados, pessoas necessitadas de carinhos, de valores. Às vezes o simples fato de você ir, por exemplo, numa casa de repouso para os idosos, né, já representa aí um valor inestimável aí de pessoas que estão subindo ali na escala. E assim, não vale
qual é a palavra em português, meu Deus? Não vale não é roubar, mas não vale trapassar, não vale trapacear aí, ó. Que tem gente que fala assim, né? Ah, então eu vou dar um salto de consciência e eu tô aqui na base da pirâmide, eu tenho todas as necessidades do mundo, eu tenho uma família para alimentar, eu tenho aluguel para pagar, mas eu vou lá na casa de repouso ajudar as pessoas, porque assim eu já subo lá pra pirâmide. Não adianta fazer isso, porque amanhã, quando você acordar, você vai ter que... A sua família tá lá de novo, você precisa cuidar dela, tem as necessidades básicas da sua própria casa que você ainda não está provendo, para poder prover antes de você dar esse salto quântico. Então, o que representa de fato, dentro da mecânica quântica, essa pirâmide de Maslow? Nós temos necessidades ali que devem ser preenchidas uma a uma para chegar lá em cima. Quando você já eliminou todas as necessidades básicas da tua própria família, da tua própria casa, aí você pode subir pro próximo degrau. É importante lembrar que tem necessidades básicas dentro da escala de Maslow que a gente não tem como fugir muito delas, tá? Por exemplo, comer, se alimentar, ter um teto para morar, necessidades fisiológicas, a gente não tem como, né? Seja você rico, seja você pobre, seja você uma pessoa com a consciência expandida ou não, você vai precisar ir no banheiro. Pelo menos uma vez por dia, você vai precisar ir no banheiro. Você vai precisar se alimentar. Se alimentar. Você vai precisar ter relações sexuais, porque isso faz com que os seus hormônios estejam sempre em alta, ativos, né, regulados. E então são necessidades que não tem como você fugir. Então mesmo que você esteja lá em cima, você tem que descer literalmente, todos os dias, inevitavelmente, para fazer alguma das coisas que estão ali embaixo, nas necessidades básicas. E aí eu tô fazendo uma tradução entre Maslow e a mecânica quântica, tá? Mas é importante lembrar que as pessoas que evoluem, que expandem a consciência e chegam lá em cima, literalmente, em termos de mecânica quântica, elas não conseguem mais voltar para baixo em termos de espiritualidade. Elas não conseguem mais se sentir pobre, elas não conseguem mais se sentir não prósperas, elas conseguem perceber as coisas. Essa palavra, gente, é a palavra mais importante de toda a caminhada espiritual que nós vamos ter, de toda a caminhada da prosperidade, de toda a caminhada da abundância. A percepção é a coisa mais importante que podemos ter, porque os olhos podem ver, os ouvidos podem ouvir e a boca pode falar, mas somente o terceiro olho, o ajna, pode perceber as coisas ao seu redor. Se você é uma pessoa desligada e não percebe nada, você muito provavelmente vai ter muita dificuldade para crescer, para se desenvolver, porque essa percepção ela está literalmente ligada com o topo da pirâmide. Inclusive, quando a gente olha para o nosso corpo, a gente percebe que aqui o nosso ombro ele faz uma pirâmide com o terceiro olho, né? Ou seja, esse terceiro olho que é o penúltimo chakra antes de se conectar com o todo, né, que é o chakra coronário, ele faz essa ligação, né, entre a percepção do universo e tudo aquilo que é percebido, que é enviado, e que a gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos. Um dos vídeos que a gente vai falar vai ser justamente sobre esse chakra que faz a ligação com aquilo que não se vê, com aquilo que não se ouve, com aquilo que só se percebe. E essa percepção ela é chamada muitas vezes de espiritualidade avançada, espiritualidade aguçada, né? A pessoa que tem sensibilidade, a pessoa que vê coisas, a pessoa que é muitas vezes considerada inclusive como louco. Deixa eu tomar um gole do meu café. Pessoas que são consideradas inclusive como pessoas loucas, porque às vezes ela fala com mortos, né? Ela fala com mortos, ela vê coisas, ela ouve coisas, ela percebe coisas antes de ninguém, dias antes de acontecerem. Então são coisas que estão ligadas diretamente com o nosso terceiro olho, que nós temos, o ajna, que é muito consagrado pelos egípcios, né? Os egípcios antigos, né? Hoje não mais, hoje o Egito está ocidentalizado, né? Tá muito parecido com a América em geral, que eu quero dizer, né? Muito até cristão, eu diria, mas antigamente os antigos egípcios, eles veneravam o terceiro olho, porque a percepção para eles era muito importante. E aí, como eu estudei a história da mecânica quântica egípcia, a gente fica claro nos cursos que nós temos, eles tinham uma veneração muito grande pelo terceiro olho, pela percepção. A percepção para eles era mais importante do que a razão. E é uma coisa que eu sempre tento deixar claro, que a gente não deve
dar vazão para a nossa razão, principalmente quando é para nós mesmos. A gente não tem a possibilidade de manter uma mentalidade sã para nós. A gente fica pensando em coisas que a gente não deveria, a gente não toma consciência das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, porque, eu não vou falar consciência não, porque consciência é uma palavra maior do que isso. A gente não toma consciência mental, vou usar essa palavra que fica mais fácil. A gente não se dá conta, né, mentalmente, de que a gente não pode usar essa ferramenta aqui para nós. A gente veio, né, para expandir o universo das pessoas ao nosso redor, para levar para elas conhecimento, para quando a pessoa precisa de um conselho, de uma ajuda, a gente possa... Existe inclusive pessoas que falam assim: meu Deus, eu dou conselho para todo mundo, os meus conselhos funcionam maravilhosamente bem para eles. Quando é para mim mesmo, nada funciona. É literalmente isso. Nós não devemos dar conselhos para nós mesmos. Quando é para nós, nós devemos seguir as tripas, né? O que as tripas dizem é sempre verdade, não tem como, é visceral, é algo que vem lá das vísceras mesmo, que é o chakra sacral. O chakra sacral, ele tem uma potência ali dele de te dizer se você está correto ou não, se você está dentro do caminho ou não. E isso faz com que você saiba se você deve continuar ou não a tua caminhada naquele específico momento da sua vida para alcançar a expansão de consciência, a prosperidade, a abundância, porque tudo isso está interligado, gente. Não adianta a gente falar que vai ser hipocrisia da minha parte falar que vamos expandir a consciência para nós nos encontrarmos com o todo e aí tá tudo bem porque a gente não vai precisar mais do mundo materialismo. Não, isso aí seria hipocrisia da minha parte e de qualquer pessoa que falar isso, porque nós vivemos no planeta Terra. Lembra nos contos de fadas que nós falamos? Isso vai doer em alguém, eu tenho certeza absoluta, porque tem gente que já se considera o ser supremo da evolução quântica, né? Aquela pessoa que já está em ressonância com o universo, a harmonia está perfeita na vida dela. E isso não existe. Nós estamos no planeta Terra, nós vivemos num planeta onde nós precisamos, quer você queira ou não, nós precisamos ir numa loja de roupas, pelo menos, e comprar uma roupa pra gente não andar pelado no meio da rua. E o simples fato de você precisar ir numa loja de roupa pra comprar roupa já te coloca no mundo capitalista. Roberto, tudo bem, mas eu sou pobre, eu não vou comprar roupa, eu ganho roupa. Tudo bem, mas quem te deu a roupa comprou, e quem comprou pagou por aquilo. E quem pagou por aquilo sustentou o mundo capitalista, o mundo em que vivemos. E quando eu falo mundo capitalista é o mundo capital da matéria, tá, gente? Eu não tô falando do capitalismo, socialismo, não tô falando dessas coisas políticas, não. Tô falando do capital, da matéria mesmo. E a gente mantém esse sistema, a gente precisa manter esse sistema. A gente precisa de um lugar para dormir, a gente não pode dormir no meio da rua. A gente precisa de um lugar de comida para comer, a gente precisa de roupa para vestir, de bebida, né, água para beber. Então tudo isso é pago, alguém tem que pagar por isso. Você pode não estar pagando, porque você deve estar... não estou falando que é o teu caso, mas pode ser que alguém se passe por essa situação. Uma pessoa que seja, por exemplo, eu não sei qual é a palavra correta em português, tá? Eu não quero usar uma palavra que seja pejorativa, mas eu acho que em português se fala mendigo, que é a pessoa que não tem casa. Em inglês é homeless, que é a pessoa que vive na rua. Né? Então essa pessoa que vive na rua, ela não tem condições nenhuma, ela não tem emprego, mas ela também precisa ser sustentada de alguma forma. Alguém tem que dar comida, alguém tem que dar água, ela tem que tomar banho, ela precisa dormir em algum lugar. Então, de alguma maneira, isso faz parte do mundo materialista em que vivemos, do mundo capitalista. E esse mundo não permite que a gente tenha a expansão plena de consciência para que nós saiamos, olha isso como é importante, saiamos de dentro dessa pirâmide. Saiamos? Eu não sei nem se fala isso. Para que nós saiamos, acho que ele diz isso sim. Para que nós saiamos da pirâmide de Maslow, que a pirâmide representa o sistema. Então, quando nós estamos falando do sistema, o sistema ele é tão perfeito, que não tem como você não viver dentro dele. A menos que, veja bem, a menos que você vá viver numa ilha paradisíaca, onde o nudismo seja permitido e onde seja verão o ano todo, para que você possa plantar calor o ano todo, né? Verão o ano todo é modo de dizer, mas que tenha calor o ano todo, onde você possa plantar e se alimentar da comida que você plantar o ano todo e viver em cabanas sem precisar se preocupar em se defender dos animais locais. Então, olha como é difícil. Dá pra fazer isso, Roberto? Dá, mas as ilhas são pequenas, não vai caber a população do mundo todo. Então, se todo mundo quisesse ir pra lá e ter uma expansão de consciência, não daria. Então, você percebe
Então assim, você vai ficar, a partir do momento que você vai para essa ilha, você vai ficar incomunicável, até porque você não quer estar em contato com o sistema mais. Olha como é difícil, gente. Quando você quer ter expansão de consciência, que é a expansão de se conectar com o todo e fazer parte do todo de forma energética, você tem que abrir mão de tudo. Computador, celular, internet, casa, tudo, roupas, alimentos comprados, só pode plantar. Então existe um trabalho que precisa ser feito para que isso aconteça. Seria possível isso acontecer no mundo? Seria possível, mas não para todo mundo, porque, por exemplo, eu moro no Canadá, eu moro na cidade mais fria do mundo, Timmins, Ontário, é sertão de Ontário onde eu moro. E aqui chega a fazer menos 66, menos 67 graus no inverno, nos dias mais frios faz menos 67. É muito frio, gente. Não há a menor possibilidade de ter um vegetal plantado lá fora. Não há. Então, as pessoas são obrigadas, as pessoas que moram aqui, os nativos daqui, existe uma cultura aqui que eu lembro que no começo aquilo me matava. Era uma facada no meu coração quando alguém me falava, esse final de semana a gente vai caçar. Porque eles vão literalmente caçar. Eu não sei se é antes do inverno ou depois do inverno, eu não sei porque eu não gosto. Esse assunto já me estressa. Mas eles vão pra caça porque vai ser o alimento deles, né? Eles matam lá um bicho, que eu acho que é um eu não sei como fala em português, é um orinhal, alce. Eles matam um alce, que é um bicho enorme, é gigantesco aquele bicho, e aí eles distribuem carne pra família toda, porque eles literalmente não têm o que comer, né? Se você, inclusive, gente, é uma coisa que é importante ressaltar aqui, eu moro aqui nessa cidade faz 7 anos, e até hoje eu não me acostumei com o gosto das frutas. É ruim, é muito ruim. Inclusive eu adoro abacate, eu comprei abacate essa semana, que não tem aqui abacate, tem avocado, que é aqueles abacatinhos. E todos eles ainda estavam assim, gostoso de apertar, sabe? E eu abri, todos eles estavam estragados, então aqui é terrível. Banana, a gente tem que comprar banana praticamente verde, ela amadurece em casa. Então o gosto das coisas aqui é completamente diferente. Então existe toda uma estrutura aí que entra numa discussão muito grande quando a gente fala de direitos de vida animal, inclusive, né, que eu sou pró-vida animal, mas quando você chega aqui e você começa a viver essa realidade que nós estamos aqui, é muito difícil de manter uma realidade pró-animal, sem matar animal, sem se alimentar do animal, porque não tem o que comer. E o pouco que tem, né, o natural que a gente compra no supermercado, não é natural o suficiente para te dar as vitaminas que você precisa. Então é por isso que aqui, o Canadá e os Estados Unidos são 2 países da América que mais consomem pílulas de vitaminas, de suplementos vitamínicos, porque muita gente não é pró-animal, como eu, né? Não querem se alimentar dos animais e são obrigadas a tomar essas pílulas para poder manter o corpo em harmonia, né? Então é muito complicado. Então, não sei nem por que eu tava falando desse assunto, mas enfim. E aí, a gente percebe como que é o assunto, a gente começa a falar de uma coisa e vai pra outra. E aí, gente, é difícil manter esse sistema de que você... Ah, sim, lembrei porque a gente tá falando sobre isso. Porque quando a gente quer sair do sistema, a gente quer expandir a consciência a ponto de não precisar mais participar do sistema, a gente percebe que é logisticamente impossível. Não tem como você colocar todo mundo, toda a população mundial, vamos supor que porque isso é uma questão muito filosófica, a gente vai ter que dar discussão, as pessoas não gostam de falar sobre isso, dar briga quando fala sobre isso, porque as pessoas não querem entender o outro lado da moeda, é só o lado dela que é certo. Então, quando você se insere e você pensa, agora eu vou expandir e vou sair do sistema, você percebe que não tem como fazer isso logisticamente, né? Então é claro que para quem mora no Brasil, mais ali no norte do Brasil, que é calor o ano todo, é mais fácil, inclusive é mais fácil para as pessoas que moram nessa região, né, da linha equatorial ali do planeta, é mais fácil para essas pessoas terem uma vida vegana do que uma pessoa que mora ou na extremidade norte, que é o meu caso, ou na extremidade sul, que é lá em Ushuaia, por exemplo, que é a ponta mais sul da Argentina, né, a pontinha lá do planeta da América, antes de começar o oceano. Para eles também é impossível, porque eles não conseguem ter o verão deles lá, neva, né? Eu fui para lá no verão deles e nevou no dia que eu estava lá. Então, só para vocês verem, não tem
a menor possibilidade de fazer com que o mundo seja vegano. Isso é uma, assim, me desculpa as pessoas que estão nesse caminho, mas isso nunca vai acontecer. Existe sim aí, nós vamos falar sobre isso futuramente, é uma onda de que vai haver uma nova remessa de humanidade que vem vindo pela frente e que eles não vão ter a menor possibilidade de se alimentar de carne, porque eles já vão nascer geneticamente modificados, né? E a gente já percebe que existe uma transição aí de crianças que estão vindo, graças a Deus, com força total para trazer novos valores, e um desses valores é justamente o valor de vidas, né? Que vidas importam, né? Independente de qual seja a vida. Seja uma vida humana, seja uma vida animal, seja uma vida negra, seja uma vida gay, seja uma vida... Não importa qual é a vida. Se é vida, isso importa e a gente tem que respeitar. São valores elevados que estão vindo, né, pelo clamor da humanidade, né? A humanidade está clamando por isso o tempo todo. E esse clamor da alma está trazendo crianças. Nós já estamos vendo algumas aí que não se alimentam de carne, que às vezes você fica meio sem jeito de falar sobre alguma coisa com a criança vai lá e te dá uma aula sobre aquilo, né? Tipo, você fica até de embasbacado com aquilo, né? Porque a criança realmente tem valores mais elevados que os seus, que os nossos, que estamos aqui já há tanto tempo, né? E a gente fica, meu Deus, como essa criança fala isso? Como essa criança tem esse conhecimento? Então, são conhecimentos que vão vir para ajudar a gente, né? E eu acredito que por conta disso, por conta do que vai acontecer nos próximos anos, dessas crianças que vão chegar aí sem essa formação, com essa formação genética, com essa alteração genética para cuidar de vidas, eu acredito que isso vai, teoria conspiracional aqui agora, vai acontecer alguma coisa aí no planeta e que os polos norte e sul, eles vão ser inabitáveis, eu acredito, e as pessoas vão ser obrigadas a conviver ali meio que na linha equatorial, e por isso vai ser muito mais fácil de manter essa linha, né? Mas atualmente isso é impossível, gente. Hoje, para você pedir para alguém que mora aqui na cidade que eu moro, por exemplo, ser vegana, dar um tiro na cabeça da pessoa. É mais fácil do que transformar ela em vegano, porque aqui não tem nada que vai para frente. Eu, por exemplo, no verão aqui eu sou muito feliz. Agora, por exemplo, nós estamos no verão e a gente come muito mais verduras, muito mais legumes, a preço mais acessível, porque aqui tudo é muito caro, a preço mais acessível, né? Um limão aqui, só para você ter uma noção, custa 77 centavos do dólar. Então é quase $1 um limão. Então, um único limão. Então olha como é caro aqui as coisas, é bem caro aqui. E eu consigo me alimentar melhor porque, como nós estamos numa época onde o calor se faz presente, a gente tem frutas locais do Canadá, né, frutas que são consideradas exóticas no Brasil, mas que aqui no Canadá não é normal, então é mais barato aqui. Então eu consigo me alimentar bem e consigo suprir as minhas vitaminas. Mas no inverno, gente, eu tenho que correr pro Brasil, porque no inverno canadense eu não tenho o que comer aqui. A comida é ruim, né, os legumes. O meu parceiro, quando ele vai pro Brasil, ele fala: gente, eu nunca comi uma cenoura tão gostosa, por exemplo, porque o gosto é diferente, né? É diferente, gente. Todas as frutas, todos os legumes, tudo muda completamente de sabor, porque aqui o tempo a meteorologia é outra. E isso faz com que sejamos impossibilitados de manter esse sistema, de sair desse sistema, né? A gente é obrigado a manter o sistema para o sistema. A gente é impossibilitado de sair, de expandir de consciência por conta disso. Então você percebe como é complicado a gente querer... quando eu cheguei aqui, pra mim era uma morte. Eu lembro, eu não consigo esquecer a cena na minha cabeça de quando eu me mudei para o norte, lá na província do Quebec, que eu fui estudar mineralogia, psicologia. E eu vi na casa que eu morava na casa de baixo e o dono morava na casa de cima. E eu cheguei e eu vi um carro dele estacionado assim, né, e tinha 2 chifres assim, né, e eu achei aquilo lindo. E aí eu fui ver, meu Deus do céu, gente, por que eu fui ver aquilo? Era a cabeça de um alce, aquilo acabou com o meu ano, com a minha vida, né, porque até hoje eu penso nisso. Me traumatizou, porque foi a primeira vez que eu vi aquilo, e eu achei que era um chifre de mentira, sei lá o que passou na minha cabeça. E eu fui lá olhar pra ver o que era, e era a cabeça de um alce. Eles tinham assassinado o bicho. E pra mim foi assim, o fim da picada aquilo, sabe? Então é complicado, gente. Então, e nós estamos aqui falando da pirâmide de Maslow, veja bem aonde está o assunto. Para você entender que dentro da mecânica quântica, dentro da expansão de consciência, a gente não consegue se expandir a ponto de não precisar mais do sistema.
porque de uma maneira ou de outra nós estaremos no sistema. Seja porque a gente precisa comer, seja porque a gente precisa beber, seja porque a gente precisa se alimentar, se vestir, ter um teto sobre a cabeça, não importa, a gente sempre vai ter alguma necessidade. Inclusive você nesse momento que está assistindo tem a necessidade de pagar a conta de internet. Ah, mas eu não pago conta de internet, eu uso Wi-Fi aqui da minha casa. Mas você comprou esse celular, você pagou por ele. Ah, mas eu não paguei esse celular, eu ganhei do meu pai. Tá bom, alguma coisa você tem que pagar, porque senão você não é um verme que vai ficar vivendo às custas de outras pessoas pro resto da vida. E se você não está pagando, alguém está. Então é isso que é importante. Para falarmos da pirâmide de Maslow, é disso que nós estamos nos referindo. As pessoas que estão lá embaixo, as pessoas que estão lá em cima, as pessoas que estão lá embaixo, elas estão engrenando o sistema, elas fazem com que tudo isso funcione, e elas nem percebem porque elas estão o tempo todo trabalhando, indo pra escola, chega tarde da noite, se alimenta, dorme, toma banho, né? Toma banho, dorme, acorda de manhã, vai pro trabalho de novo, então é um sistema que não para nunca. E a pessoa, essas pessoas, gente, eu falo isso com experiência vivida, de causa vivida, porque eu passei por lá, eu vivi essa experiência, eu ia pro trabalho, saía do trabalho, ia pra faculdade, saía da faculdade, ia pra casa correndo, dormir, tomar banho, dormir, pra no outro dia de manhã começar tudo de novo, e a gente não tem tempo de pensar naquilo que realmente importa na vida, a gente não consegue pensar nas coisas que são importantes, nas pessoas que são importantes, nos momentos que são importantes, no que realmente é importante para expandir a consciência. A gente não tem tempo, o sistema não quer que a gente tenha tempo, é por isso que tudo funciona como funciona, para que a gente mantenha o que está hoje, o que está estabelecido hoje, mas com a fé em Deus, a Matrix está mandando pessoas maravilhosas para cá, para que essas pessoas comecem a quebrar esse sistema pouco a pouco, né? E eu acredito que nós somos parte disso, porque nós estamos literalmente querendo quebrar esse sistema para que a gente possa ter essa expansão de consciência e não precisar mais ter, né? Que a gente possa ser, porque o ser, no final das contas, é o que vale. E é importante lembrar que o que você sabe é uma gota, o que você não sabe é um oceano. Um beijo no coração, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!